Boa noite, gente. Vou guardar só mais um minutinho, tá? Agradeço a presença de todos, né? O pessoal que está chegando. Só guardar um minutinho para nós sermos assim pontuais, né, meus irmãos? É só dizendo, tá, que o chat está habilitado, tá? Quem quiser mandar alguma mensagem, tá? A gente vai poder ler. Boa noite, Renata. Tudo bom, minha querida? Jesus nos abençoe na noite de hoje, né? Está muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aqui no chat, vê se a minha voz está direitinha, está dando para vocês ouvirem. Por favor, tá? Só dá um ok aqui no chat. Deixa eu habilitar aqui o chat. Tá habilitado já, né? Leia, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo direitinho? Tá certinho, né? Deixa eu ver. Tá, ótimo. Obrigado, meu irmão Valzinho. Muito obrigado. Ótimo. Show, show. Obrigado, tá, Renata? Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. É com muita alegria que nós retornamos, dessa vez, pela primeira vez, né, de forma virtual, ao nosso querido Grupo Espírita Nova Aurora, do Gênova, né, que fez 5 anos de existência, né? Essa casa valorosa, de queridos irmãos, companheiros, nossa irmã Flávia, agradeço o carinho do convite, nossa irmã Renata, nosso irmão Valzinho, Jailton e tantos irmãos que moram em nossos corações. Estamos muito felizes em estarmos aqui com vocês, realizando mais um estudo, mais uma reflexão doutrinária acerca do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Na noite de hoje, nós vamos refletir os caminhos que Jesus nos traz. Mas antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer a leitura de uma página preparatória para a nossa prece inicial, porque estamos hoje representando o Gênova, como se a nossa casa fosse esta instituição, este ponto de luz dessa mensagem. Então vamos iniciar com a leitura da página Aguardemos, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do nosso saudoso e querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E ele diz assim nessa página: em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, aguardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera,
fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu santo nome, aí estarias, Senhor, no meio deles. E hoje, Senhor Jesus, nos encontramos aqui em um número bem maior, entre encarnados e desencarnados, nesse formato, Senhor, virtual, que aproxima distâncias, que conecta corações. Estamos aqui, Senhor, utilizando esse tempo precioso que Tu nos dás para refletirmos sobre a Tua mensagem consoladora através dos Espíritos amigos que nos trouxeram a terceira revelação, o Consolador prometido por Ti. Te pedimos, Senhor Jesus, que nos ampare, nos fortaleça e nos inspire, Senhor, para que possamos ser os emissores da Tua mensagem sublime, aclarando as nossas mentes e que uma nova aurora possa surgir para todos nós, com as Tuas bênçãos na noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus, que Jesus possa nos abençoar e nos amparar. O tema proposto ele foi extraído dessa obra Pelos Caminhos de Jesus Cristo, do espírito Amélia Rodrigues, que foi uma poetisa, uma pessoa muito importante quando estava encarnada, através da psicografia do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Essa obra eu aconselho a todos, tá? Quem não tiver, que tente adquirir, tá difícil conseguir essa obra nos dias de hoje, tá? É uma edição que eu creio que já se esgotou, creio que só na Leal, direto na Mansão do Caminho, que a gente consegue essa obra. A minha edição já é antiga, mas é uma obra que traz 25 capítulos de passagens de Jesus com os seus discípulos, com figuras importantes, pelo caminho que o Mestre fez. Então, nós temos que refletir que todas as direções existem caminhos. Todas as direções existem caminhos. Caminhos para o bem, caminhos para o mal, há caminhos largos e longos, há caminhos estreitos e curtos, há caminhos variados. Mas muitas vezes, ignorando o ponto a que nos levam esses caminhos, nós muitas vezes nos esquecemos de seguir o caminho principal, que é o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a cada um de nós. O capítulo 6 dessa obra, que nos foi recomendado para a reflexão da noite de hoje, ele fala sobre os herdeiros da terra. É um diálogo do nosso querido apóstolo Pedro com Jesus, lá na praia de Cafarnaum, na praia de Cafarnaum. Pedro estava cabisbaixo e caminhava com Jesus naquela praia, e ele começou a se lamentar para o Cristo, a fazer reflexões, desanimado com a situação política daquela região, com a ingratidão daqueles que ele auxiliava. Ele estava muito desconsolado. Então ele trouxe a Jesus todos esses questionamentos, né, sobre o que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer. Como, se a lei judaica dizia que nós não devemos nos desfazer dos nossos bens, como Jesus pregava exatamente o contrário. A lei judaica dizia que nós não devemos, se sofrermos algum ataque, nós deveríamos, né, devolver o ataque na mesma moeda, e Jesus pedia e recomendava que oferecêssemos a outra face, e ele não estava conseguindo
entender esse ensinamento de Jesus. Ele estava ali fazendo reflexões pessimistas. Então, o Mestre Jesus, relembrando velhos ensinamentos que nós podemos recordar nos seus evangelistas, como uma passagem de um mancebo muito rico que se aproxima de Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para alcançar o reino dos céus. E Jesus, com muita sabedoria, disse o que está escrito na lei. E o mestre e o jovem mancebo disse: eu já faço o que está na lei, Senhor. Eu jejuo, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu faço tudo o que está na lei. Pois bem, muito bem. Então vende tudo o que tens e segue-me. E o mancebo, muito triste, se afastou de Jesus porque possuía muitas riquezas. E o apóstolo Pedro, ele não conseguia compreender exatamente essas passagens de Jesus, essas colocações de Jesus, principalmente aquelas que se encontram no Sermão da Montanha, quando Jesus fala que bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. E aí entra todo um desafio, porque Pedro perguntou: como que nós vamos herdar a terra se nós somos um povo oprimido, se nós somos perseguidos? Que terra é essa que nós iremos herdar? E Jesus, ele vai pontuando, né, os seus ensinamentos em várias colocações interessantíssimas que eu trago aqui para vocês. Primeira colocação de Jesus: se os pacientes herdarão a terra, e para você ser paciente, você tem que desenvolver dentro de você a paciência. Jesus nos fala, através de Amélia Rodrigues, que o maior adversário do homem é ele mesmo. São que as nossas paixões, as nossas mesquinhezas, o nosso egoísmo, o nosso amor próprio, né? E aí nós vamos ver que, devido à nossa inferioridade moral, a nossa inferioridade de sentimentos, nós acabamos nos sabotando na seara de Jesus. Nós não conseguimos realizar tudo aquilo que nós desejamos realizar. E essa dificuldade, ela nos é trazida pelo apóstolo Paulo, quando ele diz em uma das suas epístolas, nos Atos dos Apóstolos, que o mal que ele não quer fazer, ele faz. O bem que ele quer fazer, isso ele não faz. Demonstrando a todos a dificuldade que ele, olha, que era o apóstolo Paulo, tinha para realizar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver também uma conexão com essa realidade trazida por Jesus, com esse testemunho do apóstolo Paulo, exatamente na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que o homem deveria fazer nesta vida e na vida futura para poder elevar-se, para ter uma felicidade futura. E os espíritos superiores, eles respondem: um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E nós vamos ver na questão subsequente, da 919A, o depoimento do espírito de Santo Agostinho, falando exatamente da necessidade que nós temos de refletirmos, de meditarmos sobre as nossas ações ao final de um dia de trabalho, de um dia de convivência familiar. E nesse momento, minhas irmãs e meus irmãos, amigos queridos que moram em nossos corações, nós estamos vivendo uma fase muito importante que nós devemos olhar para dentro de nós. Esse período de isolamento social, esse período de pandemia, que nos convida a refletirmos sobre os nossos atos dentro dos nossos lares, com aqueles parentes, muitas vezes difíceis,
com aqueles que convivem conosco, no nosso cadinho doméstico, nesse ninho de amor. Porque nós estamos vendo uma situação muito sui generis. Casas, que eram casas, estão sendo forçadas a uma convivência para que se transformem em lares. Porque muitas famílias tinham uma convivência superficial. As pessoas saíam de manhã, só chegavam tarde da noite, a convivência era mínima, no fim de semana compromissos sociais, e as pessoas mal conviviam em seus lares, e de repente vem a pandemia mundial. De repente isso tudo é mudado. De repente amor e ódio tendo que se juntar numa convivência infelizmente forçada em alguns locais, em alguns lares. Então nós precisamos refletir o porquê dessa pandemia, o porquê isso estará ocorrendo nesse momento de transição planetária na Terra. Será que isso não é um planejamento divino para que nós possamos refletir, meditar mais dentro de nós, para que uma nova aurora surja em nosso horizonte? Será que não é necessário esse isolamento social para que possamos refletir sobre as nossas ações? Então Jesus, nesse capítulo 6, ele vem trazendo exatamente isso, que a nossa dificuldade em alcançarmos a felicidade, em trabalharmos dentro de nós essa luz do Evangelho, e Jesus mesmo nos diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, porque vós sois deuses, e tudo que eu fiz, vós também podeis fazer, nos convidando a trabalharmos dentro de nós as nossas virtudes, a limarmos esse carvão embrutecido que se encontra preso em nossos espíritos, e que Pedro, naquele momento, não conseguia enxergar. É quando Jesus, através da nossa querida Amélia Rodrigues, traz que o maior adversário do homem é ele mesmo. Então, quando nós meditamos, quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, nós passamos a compreender a dificuldade do próximo. E compreendendo a dificuldade do próximo, nós somos o que? Pacientes para com eles. E somente os pacientes herdarão a terra, conforme nos fala Jesus, numa das mais belas passagens da Bíblia, que é o Sermão da Montanha. Jesus continua dizendo que todos nós seremos arrebatados pela morte. Nenhum de nós terá nenhum bem material, porque esses bens são passageiros. Tudo que passa pela nossa mão, que nós, entre aspas, herdamos, fica na terra. E nós temos o exemplo das pirâmides do Egito, que são verdadeiros túmulos que os faraós mandaram construir para guardarem as suas riquezas e também os seus escravos. Porque quando um faraó morria, além das riquezas serem levadas para aquela pirâmide, os seus escravos também iam, porque eles acreditavam que eles chegariam no plano espiritual como faraós e teriam que ter aquelas pessoas para os servirem no plano espiritual. Então vocês imaginem, meus amigos e minhas amigas, a dificuldade, o desespero que era ser um serviçal de um faraó, né? Tinha que torcer para ele viver muitos anos, né? Porque seria enterrado vivo junto com ele. E não leva-se nada dessa terra. O que nós levamos daqui são as nossas conquistas morais, os nossos defeitos. Nós seremos reconhecidos no plano espiritual pelo muito que fizemos ou pouco que agimos em benefício do próximo. Nós seremos reconhecidos pelo que nós somos e não o que nós temos do ponto de vista material. E era isso que Jesus explicava ao apóstolo Pedro, que tudo daqui seria arrebatado pela morte, porque é uma riqueza efêmera, é uma terra efêmera, é uma terra de sofrimento, é uma terra de necessidade. E Pedro começou a entender de que Jesus falava que o reino dele não era daqui. O meu reino não é deste mundo. Isto é,
vós ainda sois tão atrasados que não podeis entender as coisas do reino de Deus. Que a verdadeira riqueza se encontrava lá, aonde a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba e a traça não come. Essa é a verdadeira terra, é a terra da felicidade, que somente os pacientes herdarão. Então Jesus também continua nessa página afirmando que os que perseverarem até o fim, no ideal de amor, herdarão a terra da felicidade, que somente Deus pode dar. E perseverar é o que? É insistir, é confiar no amor. E hoje, no Recanto de Paz, da instituição que fazemos parte, da SEAC, nós estudamos a página Ciência e Amor, capítulo 152 da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelo Chico Xavier. E essa página, ela nos traz também uma ponte com o estudo de hoje. Porque se a ciência fosse desenvolvida em benefício do próximo, em benefício da coletividade, não com interesses puramente materiais, esse planeta estaria totalmente transformado, minhas irmãs e meus irmãos. Porque a ciência é conectada com a razão e o amor ao sentimento, ao coração. Infelizmente, o que nós estamos vendo nos dias atuais, nesses dias de transformação planetária, nesses dias de sofrimento, nesses dias de depressão, de dores, é exatamente a ciência sendo utilizada para uma corrida estratégica, para uma corrida de quem consegue imperar sobre o outro, e não com amor em benefício da coletividade, em benefício da humanidade. Nós ainda precisamos passar por determinadas situações, como essa guerra, com esse inimigo invisível, que faz com que as nações mais ricas do mundo se ajoelhem perante um ser microscópico, que colocou todas as armas, todas as nações, todos os exércitos de joelho. Infelizmente, pela nossa imperfeição moral, da nossa humanidade, nós ainda precisamos passar por essas dores. Por quê? Porque a ciência ainda não está a serviço do amor, e sim de interesses mesquinhos. E Jesus diz exatamente: persevere até o fim, faça o bem, ame mesmo aqueles que não gostam de você. E é muito interessante que ninguém é obrigado a gostar de nós, porque quem não gosta de nós, ele carrega o quê? Ele carrega lixo mental, ele carrega um lixo moral dentro dele. E quem carrega lixo intoxica-se e morre. Então, nós temos que valorizar quem gosta de nós, quem nos ama. Por isso, a necessidade de desenvolvermos a paciência com os nossos familiares, com aqueles que convivem conosco. Porque, infelizmente, nós valorizamos, muitas vezes, aqueles que não gostam de nós, não tendo misericórdia com aqueles que nos amam, que devem ser valorizados. E é muito interessante, porque nós precisamos refletir exatamente sobre isso, se nós quisermos alcançar essa paciência que herdará a terra da felicidade. Eu tenho pessoas que me amam, e eu não me permito que o ódio daqueles que vibram no mal me atinjam e possam apagar o brilho do amor dos bons. Então nós precisamos refletir sobre isso. Não nos permitirmos entrar nessa faixa vibratória negativa. Não nos permitirmos nos conectarmos a essas energias insalubres que estão aí, rodeando a humanidade, infectando as nossas mentes. E quantas situações nós estamos enfrentando nesse momento de dor para a humanidade. Quantas brigas, quantas situações desnecessárias que poderiam ser evitadas e que nós, infelizmente, por não conseguirmos ainda compreender
os ensinamentos de Jesus, mesmo sendo espíritas, mesmo tendo conhecimento da verdade, não colocamos em prática. Ser espírita não apenas na casa espírita, meus irmãos e minhas irmãs, sermos espíritas 24 horas do nosso dia, como refletia Santo Agostinho. Porque os verdadeiros espíritas, conforme nos ensina Allan Kardec, são aqueles que são reconhecidos pela sua transformação moral. Mas não só por isso. O verdadeiro espírita é aquele que erra, reconhece o seu erro e se levanta e caminha sempre adiante. É aquele que doma as suas más inclinações. Então que nós possamos olhar para dentro de nós, reconhecer as nossas dificuldades e trabalhar as nossas dificuldades sem querer apontar as dificuldades do próximo. Sejamos misericordiosos uns para com os outros. Olhemos para o nosso próximo como um doente igual a nós, que muitas vezes não alcançou as bênçãos de ter uma doutrina como nós já temos, uma doutrina que é considerada a terceira revelação, que é o Cristo Consolador, porque nos consola, nos anima, nos dá os mecanismos para superarmos esses momentos de dor que abalam a humanidade. E Jesus nos ensina que todas as vezes que nós perseveramos no bem, perseveramos no amor, nós conseguimos nos libertar dessas amarras, porque a terra da felicidade não existem os oprimidos, porque eles se libertaram dessas escravidões terrenas. Na terra da felicidade não existirão mais os pobres, porque esses enriquecerão de bênçãos. Na terra da felicidade não existirão os infelizes, porque esses já se rejubilaram com as graças de Deus. Na terra da felicidade não existirão os combalidos, porque eles se apresentarão fortalecidos. Porque todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um novo Consolador. Aquele que dirá tudo aquilo que eu disse e muito mais. Jesus fez essa promessa a todos nós, mas com uma condição: se perseverarmos até o fim, no amor de Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos refletir sobre isso. Será que nós estamos amando e fazendo o bem sem cessar? Estamos ensinando a verdade do ensinamento de Jesus através da nossa postura diante da sociedade, diante de nós mesmos? Ou somos apenas um túmulo caiado de branco por fora e podre por dentro? Nós temos que refletir sobre isso. A doutrina entrou dentro de nós ou só está da boca para fora? Precisamos refletir sobre isso. E a paciência, minhas irmãs e meus irmãos, ela se adquire através de um processo que se inicia através da tolerância. Tolerância essa ensinada por Allan Kardec como uma das bases da doutrina que ele codificou. Então, no momento em que eu tolero aquele que me agride, compreendendo que ele tem muitas dificuldades, que ele é um irmão infeliz porque carrega um lixo dentro dele, eu passo a entender e não valorizar aquela agressão. E não valorizando aquela agressão, eu passo para o outro estágio, que é a compreensão do outro ser humano, olhando para ele como irmão de humanidade. Quando eu olho para aquele que está ao meu lado como um irmão de humanidade, eu lembro do ensinamento de Jesus. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, mas não com amor carnal.
Não com o amor de cada um, mas com o amor de Deus. Com o amor do Cristo Jesus, que deu a sua vida em benefício da humanidade. E que no seu último suspiro, naquele madeiro infamante, como nos relata Humberto de Campos na obra Boa Nova, ele ainda se lembrou de Judas, que tinha acabado de cometer suicídio, e pediu para que um dos anjos que veio tratar de Jesus fosse até lá, o anjo da caridade, auxiliar o espírito de Judas, que acabara de suicidar-se. Porque Jesus olhou para aquele espírito e viu lá na frente Judas se transformando em Joana d'Arc. Jesus olhou para Públio Lentulus e viu séculos à frente como nosso querido Emmanuel. E como Jesus olha para cada um de nós. O que o Mestre vê lá na frente para cada um de nós depende do nosso esforço. Depende de não recalcitrarmos, isto é, insistirmos no erro. Como Jesus olhou para Saulo de Tarso e viu um dos seus maiores apóstolos no futuro, como Gesiel, naquele momento de dor, naquele momento em que estava ali sendo apedrejado, já desencarnando, e agradecendo a Deus por aquela situação, olhou para Saulo e viu nele um potencial para levar a palavra de Jesus adiante. Então que nós possamos ser também merecedores desse amparo divino, para que quando Jesus olhe para nós, ele perceba que estamos aqui para nos melhorarmos, para avançarmos à frente de tudo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos trabalhar para a implantação do reino de Deus em nós. Nós precisamos trabalhar o reino de Deus em nós. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vos reconheçam pelas suas obras. E assim, trabalhando o reino de Deus em nós, herdaremos exatamente essa terra da fraternidade pura, inaugurando a era da verdade, o mundo de regeneração que tanto ansiamos nesse planeta de dores, nesse planeta de provas e expiações. Porque essa terra que Jesus nos promete, através do Sermão da Montanha, é a terra da felicidade, é a terra da fraternidade, e não a terra das necessidades que nós encontramos nos dias atuais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos refletir sobre isso, vamos analisar a mensagem que Jesus nos traz para os seus eleitos, para todos aqueles que merecerão o reino dos céus. Porque nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12, do evangelista Mateus, uma das páginas mais belas que Jesus trouxe à humanidade, relatadas pelos seus evangelistas. Porque Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu.
E com essa assertiva, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus possa estar para sempre em nossos corações e que nós possamos trabalhar dentro de nós todas essas qualidades que Jesus revela no Sermão da Montanha, daqueles que herdarão a terra da felicidade, os predicativos dos seus verdadeiros discípulos, porque muito amaram e porque muito serão amados. E que nós possamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Jesus, rogarmos a Ele, não somente por nós, mas pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por todos aqueles que se encontram num leito de dor, em sofrimento, devido a essa pandemia e devido a tantas e tantas doenças que nos atingem. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em família espiritual. Que sejamos merecedores do Teu amor, que sejamos merecedores das Tuas bênçãos, Jesus, amparando a cada um de nós, amparando a todos aqueles, Senhor, que se encontram num leito de dor, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, onde quer que eles estejam. Recebam nesse momento as bênçãos da Tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Obrigado, Jesus, e fique para sempre em nossos corações. Muita paz. Obrigado, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Nova Aurora. Agradeço o carinho de vocês, a Flávia, a Renata, ao nosso irmão Jorge Ribeiro, Jailton, Valzinho, a Leia, todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e muita paz em nossos corações. Beijo, um abraço.